Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro. Já estamos no ar com o seu Bahia Meio-Dia. Homem morto a tiros em Santo Estevão nesse final de semana. A vítima fazia parte de uma comunidade cigana. Assunto para Milena Brandão. Oi, Milena, muito bom dia para você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio-Dia. Isso mesmo, esse homem foi identificado como Ailton Ramos Mota, de 48 anos. Ele era mais conhecido como Galego. A Polícia Civil está investigando esse caso, mas ainda não há informações sobre o que teria motivado esse crime e quem teria cometido esse crime também. Caso que aconteceu, inclusive, em um acampamento da comunidade cigana que fica em Santo Estevão. Ainda nessa edição do Bahia Meio-Dia eu volto com todos os detalhes. Adilson. Combinado, Milena. Te chamo em instantes novamente aqui no nosso BMD. Um ataque a tiros dentro de um bar deixou uma mulher morta e um homem ferido no bairro Santo Antônio dos Prazeres, aqui em Feira de Santana. Quem vai trazer mais informações pra gente sobre esse assunto é Rafael Mascarenhas. Oi, Rafael, bom dia pra você. Bom dia, Adilson. Bom dia para você que está acompanhando o Bahia Meio-Dia. Esse crime, Adilson, vitimou uma mulher de 32 anos. Ela foi morta a tiros e um homem acabou ficando ferido dentro de um bar no bairro Santo Antônio dos Prazeres, aqui em Feira de Santana. A Delegacia de Homicídios investiga o caso e procura os suspeitos. Ninguém foi preso até o momento. Já já volto para a gente falar mais sobre esse caso, Adilson. Tá certo, Rafael. Daqui a pouco, então, a gente retoma esse assunto aqui no nosso BMD. Agora eu vou chegar nesse outro monitor para conversar com mais duas equipes de reportagem que estão aqui para trazer outros detalhes para a gente. Eu vou chamar aqui no nosso monitor Vanessa Camilo e também Luiz Brandão. Começando aqui com Vanessa, ela vai trazer informações sobre a fase de depoimentos do processo que tem como alvo o deputado Binho Galinha. Não é isso, Vanessa? Bom dia para você. É isso, Adilson. Ele que é um dos 14 réus desse processo judicial. Segundo dia de depoimentos aqui no Fórum Desembargador Filinto Bastos, a grande expectativa era pelo comparecimento do deputado federal João Carlos Bacelar. A informação que nós temos é que ele compareceu e já foi ouvido. Já aqui no Bahia Meio-Dia eu trago mais detalhes sobre essa audiência de instrução da Operação É o Patrão. Tá certo, Vanessa. Te chamo então daqui a pouquinho mais uma vez aqui no nosso BMD. E com o Luiz Brandão eu converso sobre atualizações da operação que investiga fraude fundiárias aqui em Feira de Santana. A Justiça prorrogou por mais 5 dias as prisões dos suspeitos. Não é isso, Luiz? Muito bom dia para você. Exatamente, Adilson. Bom dia para você. Ótimo início de semana para todos que nos acompanham aqui em nosso Bahia Meio-Dia. Essa decisão foi divulgada ontem, domingo, depois de uma decisão feita pela 2ª Vara Criminal da comarca aqui de Feira de Santana. Com essa prorrogação, 7 presos permanecem presos à disposição da Justiça. Daqui a pouco aqui em nosso jornal a gente traz como essa decisão foi tomada e eu aproveito para atualizar todas as informações sobre a Operação Sinete, que foi deflagrada na última semana aqui em Feira de Santana. Eu volto com você. Atualizações em instantes, Luiz. Muito obrigado pelas informações. Obrigado também a Vanessa Camilo. Já converso com vocês dois novamente aqui no nosso BMD. E vamos falar também sobre o Natal. É que os consumidores que anteciparem agora as compras podem economizar nos produtos que compõem a cesta. A partir do dia 10, 15 de dezembro aí começa já a melhorar mais ainda. As pessoas já compram frutas com um pouquinho de antecipação? É porque o pessoal viaja pra praia, piscina, esse negócio. Período de férias? Piquenique, esse negócio que o pessoal faz. Agora aumenta bem mais na semana do Natal. Aumenta mais. Das pessoas que muitas vezes estão recebendo a questão do 10º e tal, eles sempre antecipam, deles que antecipam as compras e deles que vêm justamente nesse período, onde a gente tem também a questão do aumento de vendas, produtos aqui também que a gente trabalha com bastante promoções. E ainda, você vai ver como foi o evento que reuniu fãs do universo geek e cultura pop aqui em Feira de Santana. Essa aqui não tem preço não, é igual um filho. É o número 1 da Editora Abril, a primeira edição no Brasil da Editora Abril do Superman. Customizada, né? E eu também tenho o número 1 em inglês, né? Americana, que está lá em Salvador. Essa não viaja, essa fica em casa guardada. A gente se dedica mesmo a fazer os nossos cosplays, a estar trajado o mais parecido possível com os personagens. Principalmente porque as crianças gostam muito, vêm tirar foto com a gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio-Dia.
Um homem foi morto a tiros em Santo Estevão na noite do último sábado. De acordo com a polícia, ele fazia parte de uma comunidade cigana e foi alvejado dentro de casa. Quem vai trazer para a gente mais informações sobre esse crime é Milena Brandão. Com você mais uma vez, Milena. Oi, Adilson, bom dia novamente para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Esse homem foi identificado como Ailton Ramos Mota, de 48 anos. Ele era mais conhecido como Galego na cidade de Santo Estevão, cidade que fica a 40 quilômetros aqui de Feira de Santana. Esse crime aconteceu no último sábado, por volta das 8 da noite, na Avenida Getúlio Vargas, em um acampamento da cidade cigana que fica lá no município. Ainda não há informações sobre a autoria desse crime e a motivação também. A Polícia Civil segue investigando esse caso justamente para descobrir, para apurar essas informações. Mas a gente conseguiu apurar o seguinte, que as testemunhas contaram à polícia como foi que tudo aconteceu. Ailton estava em casa quando homens suspeitos chegaram atirando. Esses homens chegaram em um carro e fizeram vários disparos contra ele. De acordo com uma consulta que a nossa produção fez ao Tribunal de Justiça da Bahia, Ailton respondia pelo crime de homicídio qualificado na Vara Criminal de Ipiaú, município baiano. A nossa produção conseguiu apurar também que ele era natural de Jequié e tinha residência no bairro Sacramento, em Santo Amaro. Sobre essa morte, inclusive, a Rede Brasileira de Povos Ciganos, sobre esse assunto, melhor dizendo, a Rede Brasileira de Povos Ciganos divulgou uma nota aí lamentando esse crime. Essa nota diz o seguinte: os profundos pêsames à família do cigano Ailton Ramos Mota, conhecido como Galego, que foi brutalmente assassinado com vários tiros na cabeça no último sábado. A rede também se solidarizou aí com familiares e amigos no momento de dor, falou inclusive sobre não aceitar desavenças, rancores antigos ou rivalidades que podem aí ter causado esse crime. E que este luto se transforme em consciência e que os criminosos também sejam presos e paguem a pena pelos seus crimes. Essa é uma parte aí da nota que foi divulgada. A Polícia Civil, como eu disse, segue investigando esse caso. Ainda não há informações sobre a autoria, sobre a motivação, mas nós sabemos que Ailton Mota Ramos, de 48 anos, foi morto em casa. Ele estava em casa quando homens chegaram atirando nessa comunidade cigana que fica em Santo Estevão. São essas as informações. Adilson, eu volto contigo aí no estúdio. Milena Brandão, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo no nosso BMD. E também em Santo Estevão, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado hoje pela manhã na zona rural. A vítima estava com as mãos amarradas e tinha várias marcas de tiros. O Departamento de Polícia Técnica foi chamado para recolher o corpo e fazer a identificação da vítima. A polícia vai investigar a motivação e a autoria desse crime. E ainda sobre violência, a polícia investiga a morte de um homem na zona rural de Ipirá, que foi atropelado depois de uma briga em um bar no povoado de Rosário. Essa notícia a gente vai acompanhar no G1 Feira e Região. Lá tem todos os detalhes para você, inclusive separei essa página aqui, ó. Homem morre atropelado após briga em bar no interior da Bahia. Esse crime, como eu falei, aconteceu em Ipirá. Aqui na nossa página tem os detalhes para você. Esse homem de 36 anos, que morreu atropelado no domingo após essa briga lá na zona rural de Ipirá. A vítima foi identificada como Valmiro Azevedo da Silva. De acordo com os familiares, ele discutiu com um homem no estabelecimento comercial. Minutos depois, a caminho de casa, foi atropelado por um carro e morreu no local. O suspeito fugiu após o crime. Essas e outras notícias você confere com detalhes no G1 Feira e Região. E aqui em Feira de Santana, uma mulher foi morta a tiros dentro de um bar no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Um homem também foi baleado. Quem está acompanhando esse caso, tem os detalhes aqui pra gente, é Rafael Mascarenhas. Com você, Rafael. Oi, Adilson, bom dia para você aí no estúdio, bom dia para você que nos acompanha. Olha, Adilson, esse crime aconteceu na Avenida Antônio Sérgio Carneiro, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, aqui em Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, Renata Araújo dos Santos, de 32 anos, estava dentro de um bar quando foi atingida por vários tiros. 4 estojos de revólver calibre 38 foram encontrados no chão. A PM informou que
quando a guarnição chegou no local, Renata já estava sem vida. Ela acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda naquele local. Um homem de 49 anos, que também foi baleado, foi socorrido por populares para uma unidade de saúde aqui da região. A Delegacia de Homicídios abriu uma investigação para encontrar os suspeitos, né, e entender a motivação desse crime que aconteceu na tarde de sábado. No momento, a região acabou ficando tomada por curiosos que queriam entender o que é que tinha acontecido, muitos deles assustados e chocados com a violência desse crime no meio da tarde em um local onde passam muitas pessoas, Adilson. O homem baleado segue internado e a polícia ainda não informou o estado de saúde dele e também não informou o nome desse homem. As duas notas oficiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, reforçam que esse crime ainda está sendo apurado e que diligências continuam. E esse crime foi um crime que aconteceu no final de semana, Adilson. Essas são as informações que a gente tem sobre esse caso, né, que a nossa produção conseguiu apurar. Uma mulher de 32 anos acabou perdendo a vida aí, morta a tiros, né, e um homem ficou ferido nesse final de semana aqui em Feira de Santana, Adilson. Que esse homem consiga se recuperar, Rafael, e a gente lembra, né, o QR Code está aqui na tela para outros detalhes a respeito dessa notícia que você traz para a gente aqui no nosso BMD. Muito obrigado pelas informações. Bom, a gente muda de assunto agora para trazer atualizações de uma operação que investiga fraudes fundiárias aqui em Feira de Santana. 7 suspeitos já estão presos, mas parece que eles vão permanecer. Quem vai trazer mais detalhes aqui para a gente é Luiz Brandão. Com você essas atualizações, Luiz. Pois é, Adilson, vai permanecer essa prisão porque justamente nós tivemos uma nova decisão agora do Tribunal de Justiça que acabou decidindo pela prorrogação dessas prisões temporárias. Novamente, bom dia para você, a todos que acompanham o nosso jornal. Essa decisão foi proferida ontem, domingo, depois de uma decisão da 2ª Vara Criminal da comarca aqui de Feira de Santana. Essa foi uma decisão, gente, que foi tomada depois que eles entenderam que com essa permanência, né, com essa manutenção da prisão, toda a continuidade das investigações ganharia outros ritmos. Ainda de acordo com o Tribunal de Justiça aqui do Estado, caso essas prisões fossem relaxadas, né, caso eles deixassem de ser presos, nós poderíamos ter aí algumas mudanças nesse rumo de investigação, como, por exemplo, a destruição de provas, a possibilidade de comunicação entre esses integrantes que foram presos, né, presos na Operação Sinete, e também um comprometimento de todo o material que foi apreendido durante o deflagrar da Operação Sinete na última semana. A gente lembra que carros de luxo foram presos, motos, joias, aparelhos celulares e também documentações oficiais. Conforme nós tivemos acesso, Adilson, o Ministério Público do Estado também emitiu um parecer favorável para essa manutenção dessas prisões. Só para a gente mais uma vez relembrar o caso, a Operação Sinete foi deflagrada pela Polícia Civil na última semana, na última quarta-feira, e que tem como principal objetivo desarticular essa organização criminosa suspeitas pelas práticas de fraudes processuais no setor fundiário aqui de Feira de Santana, lavagem de dinheiro, corrupção, grilagem de terras. Nós tivemos a atuação desse grupo aqui em Feira de Santana e também em outros municípios da nossa região. Durante essa ação, nós tivemos o cumprimento de 47 mandados judiciais de busca e apreensão e 8 mandados de prisão temporária também foram expedidos. Até o momento, 7 pessoas já foram presas, todas essas pessoas presas já estão agora à disposição da Justiça no Conjunto Penal aqui de Feira de Santana e outra pessoa segue foragida uma semana quase depois do deflagrar dessas investigações. A gente lembra que entre os presos nós temos o empresário Oyama de Figueiredo, ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Feira de Santana na década de 1990, e também nós tivemos 3 filhos do empresário, eles que foram identificados como Pedro Henrique Figueiredo, Lívia Cajado e também Luanda Cajado. Além desses familiares, nós tivemos também a prisão de advogados e também de um ex-policial militar. Esse é um assunto que nós estamos acompanhando de perto desde a última semana, agora com essa novidade, com a manutenção da prisão confirmada pelo TJ aqui do Estado. Eu volto com você no estúdio, Adilson. Luiz Brandão, muito obrigado pelas atualizações ao vivo aqui no nosso BMD. E segue acontecendo aqui em Feira a audiência de instrução do processo que tem como alvo o deputado Binho Galinha. Essa é a etapa de coleta dos depoimentos. Quem vai nos atualizar sobre esse assunto é Vanessa Camilo, que fala em frente ao Fórum Desembargador Filinto Bastos aqui em Feira. Vanessa, com você.
É isso, Adilson. Bom dia para você, para todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. A audiência de instrução que tem como réus 14 pessoas que foram denunciadas justamente pelo Ministério Público dentro do contexto da Operação El Patrão, ela foi retomada na semana passada, na última sexta-feira, aqui no Fórum Desembargador Filinto Bastos, de onde eu falo ao vivo agora. Neste segundo dia de depoimentos, mais testemunhas de defesas estão sendo ouvidas. A gente lembra aqui que são 80 testemunhas ao todo, sendo 3 de acusação, que já foram ouvidas em setembro, e outras 77 de defesa. Não temos informações sobre quantas testemunhas foram intimadas especificamente para o dia de hoje, mas o que sabemos é que a sessão continua acontecendo aqui no Fórum Desembargador Filinto Bastos e que corre tranquilamente. A grande expectativa do dia de hoje era para o comparecimento do deputado federal João Carlos Bacelar. A informação que nós temos é que ele começou a ser ouvido por volta das 9h15 da manhã e que o depoimento dele já foi finalizado. Grande expectativa porque foi justamente a ausência do deputado federal João Carlos Bacelar no último dia de audiência, lá em setembro, que fez essa audiência de instrução ser remarcada para agora. A gente lembra aqui também que uma semana depois das primeiras audiências lá em setembro, 9 pessoas foram presas aqui em Feira de Santana durante uma operação que foi o desdobramento da Operação El Patrão. Entre os presos estavam a esposa e o filho do deputado estadual Binho Galinha, que é réu dentro desse processo. O parlamentar ficou foragido por 2 dias e foi preso depois de se entregar. A informação que nós temos é de que ele segue custodiado no complexo da Mata Escura à disposição da Justiça e que inclusive participa da audiência de instrução por meio de videoconferência. A Operação El Patrão ela foi deflagrada em dezembro de 2023, já resultou em prisões, em bloqueio de bens e valores dos investigados e investiga, a gente lembra sempre aqui, crimes como lavagem de dinheiro, agiotagem e jogo do bicho. A gente segue daqui acompanhando esse que é o segundo dia de audiência de instrução, mais um dia previsto para amanhã na terça-feira. A gente segue atualizando sempre esse caso aqui no Bahia Meio-Dia. Volto com você, Adilson. E tendo qualquer outra atualização, pode chamar a gente, viu, Vanessa? Muito obrigado mais uma vez pelas informações ao vivo aqui no nosso BMD. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre matrículas na rede municipal de ensino aqui em Feira de Santana. Eu vou trazer também detalhes lá de Santo Antônio de Jesus, em instantes para você. Agora vamos lá fora. Você vai acompanhar comigo imagens da Avenida Presidente Dutra e eu destaco o tempo. Céu entre nuvens, segundo a previsão, devemos ter uma tarde de sol e calor aqui em Feira de Santana. A máxima chega aos 33 graus. Agora são 12h04, a gente vai para o intervalo, mas volta já. Estamos de volta para te contar que um homem morreu em um acidente no sábado entre 2 caminhões na BR-116 Norte, na zona rural de Teofilândia. Os caminhões vinham em sentidos opostos, eles bateram de lado no quilômetro 335. Um dos motoristas, identificado como Rafael Carvalho Francisco, morreu na hora. O motorista do outro caminhão, que não ficou ferido, prestou depoimento à polícia depois do acidente e foi liberado. A polícia ainda deve investigar esse caso, mas no local, segundo testemunhas, há ondulações na pista, o que pode ter contribuído para esse acidente. Hora da gente mudar de assunto para falar sobre o cronograma de matrícula para as escolas municipais aqui de Feira de Santana. Gente, o prazo para inscrição de alunos novos já está aberto e segue até o início de janeiro. Quem está por dentro desse assunto e vai atualizar aqui para a gente é Milena Brandão. Com você, Milena. Oi, Adilson, isso mesmo, de volta agora justamente para falar desse cronograma aí de matrículas para a rede municipal. E nessa fase, essa é uma segunda fase, é uma continuidade para a inscrição de novos alunos na rede municipal. Em outubro, inclusive, nós mostramos, no finalzinho de outubro, nós mostramos o lançamento de um sistema por parte do município para facilitar a vida aí dos pais ou responsáveis também pelas crianças, adolescentes que fazem parte da rede justamente nesse processo. Como eu disse, é uma continuidade do cadastro de inscrição de novos alunos, que segue até o dia 4 de janeiro. Nessa fase, inclusive, são atendidos aí estudantes que estão vindo de rede particular, da rede particular, melhor dizendo, ou de outras cidades, ou que não conseguiram participar dessa etapa inicial. Inclusive, a gente preparou uma arte com todas essas datas. Está aparecendo aí na sua telinha agora, justamente para você entender como vai funcionar. Eu falei, portanto, então, dessa continuidade que segue até o dia 4 de janeiro. Isso para quem vem, quem é novo na rede, né? Alunos de outras escolas da rede particular,
de outros municípios ou que não conseguiram participar da etapa inicial. Em paralelo a isso, acontece também a confirmação e a renovação de alunos que já fazem parte da rede, e isso no período de 28 de novembro até o dia 5 de dezembro. Esse momento aí garante, portanto, que os estudantes que já estão matriculados na rede mantenham as suas vagas para o próximo ano, para o ano letivo de 2026. Depois disso, a gente tem a quarta etapa nesse processo de matrícula, que vai até o dia 9 de janeiro, que é justamente a divulgação dos contemplados na primeira e na segunda fase de inscrição. E aí, portanto, para encerrar esse cronograma, a gente tem essa quinta etapa, que é justamente a matrícula presencial dos contemplados. Depois que o seu nome for divulgado lá na lista, então você vai ter que ir até a escola para apresentar a documentação e justamente finalizar, confirmar a matrícula do estudante na escola da rede municipal. E esse procedimento vai acontecer entre o dia 12 e o dia 16 de janeiro de 2026. Tem inclusive um QR Code aparecendo aí na sua tela, basta você direcionar a câmera do seu celular que você vai ser direcionado, portanto, aí para o G1 Feira e Região. Lá tem todos esses detalhes, tem todas essas datas que eu repassei aqui. Volto contigo aí no estúdio, Adilson. E é importante ficar atento a esse prazo, né, Milena? Muito obrigado pelas suas informações ao vivo aqui no nosso Bahia Meio Dia. Milena trouxe informações aqui de Feira de Santana e olha, gente, em Santo Antônio de Jesus, a Rede Municipal de Ensino também divulgou o calendário de matrículas para o ano que vem. Os detalhes desse processo, que começa a partir do dia 8 de dezembro, você encontra lá na nossa página do G1 Feira e Região. Também separei essa página aqui para mostrar para você. Essa de Santo Antônio está assim, gente. Rede Municipal de Santo Antônio de Jesus divulga o calendário de matrículas de 2026. Como eu falei e reforço aqui para você, esse processo vai ter início no dia 8 de dezembro, que parece que está longe, mas não está não, viu? É logo ali. O período de cadastro para novos alunos, de 0 a 3 anos, vai acontecer entre os dias 8 e 19 de dezembro, depois desse período inicial que eu falei. As inscrições devem ser feitas online por meio do sistema específico aqui. Para os estudantes do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos, que é o EJA, o cadastro será realizado entre os dias 22 e 27 de janeiro. Aqui tem um calendário completo para você ficar atento e para você não perder esse prazo. Outro destaque do G1 Feira e Região é o mercado de trabalho. Vamos conferir então as vagas de emprego. A semana está só começando e eu fico na torcida. Quem sabe você já começa a semana encontrando aquela oportunidade. Lá no G1 Feira e Região tem tudo para você, o QR Code já está inclusive aqui na tela e eu quero aproveitar para tentar te dar essa forcinha, ó. Vagas de emprego disponíveis em feira nesta segunda. As vagas estão aqui, gente. Casa do Trabalhador, Cine Bahia, tem também as empresas. Começando aqui, ó, pela Casa do Trabalhador. Trazer algumas. Ajudante de açougue, vaga para armazenista, tem oportunidade para auxiliar de cabeleireiro, também para auxiliar de mecânico, balconista, carpinteiro, vaga para eletricista industrial, tem oportunidade para eletrotécnico, encanador, instalador de som e acessórios, pedreiro, vendedor pracista e muito mais. Eu trouxe só algumas. Nas empresas, o que é que está em destaque? Ó, essa vaga para agente de portaria, vaga para balconista de farmácia, também tem oportunidade para motorista e entregador. Lembrando que ainda tem as vagas do Cine Bahia. Para você conferir todas essas oportunidades, basta você dar um pulinho lá na nossa página do G1 Feira e Região. E eu ainda tenho mais uma dica. Atenção, estudantes! O IEL abriu mais de 500 vagas de estágio em diversas cidades aqui da Bahia. Só em feira são 70 vagas. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre quem pode se inscrever e qual o valor da bolsa é o repórter Felipe Oliveira. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Muitas oportunidades para Salvador, região metropolitana e também para o interior do estado. Já vou conversar aqui com o Ângelo para passar mais informações para a gente. Quem é que pode concorrer a uma dessas vagas? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Então, os estudantes que possuam 16 anos, na idade mínima determinada pela legislação, que estejam cursando ensino médio, técnico ou superior. Como é que faz para concorrer a uma dessas vagas? Basta acessar o site do IEL Bahia, ielbahia.com.br, ou através do nosso aplicativo IEL Vagas e acessar todas as oportunidades. São diferentes áreas do estado e também áreas de atuação.
Isso, exatamente. Hoje nós temos vagas para Salvador e região metropolitana, Juazeiro, Barreiras, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, e são oportunidades destinadas aos estudantes de ensino médio, técnico, né, técnico em administração, mecânica. Nós temos vagas também para o nível superior em administração, pedagogia, que é uma época onde nós detectamos aí uma alta demanda, né, para os estudantes do curso da área de educação, tecnologia, comunicação social, as mais diversas engenharias. Muito obrigado pelas informações. Quando os estudantes entram num estágio, que todo mundo quer ganhar experiência, ganhar o dinheirinho, mas também ser efetivado, né? Isso aconteceu com a nossa amiga Júlia. Quando foi que isso aconteceu? Como é que foi para você viver esse processo? Boa tarde. Boa tarde. Meu estágio finalizou em agosto e logo em seguida eu já fui efetivada na área. E ao mesmo tempo que era esperado para mim, também foi uma surpresa, porque eu não esperava que fosse nesse momento. Eu esperava que a empresa primeiro fosse renovar o contrato de estágio para depois fazer a efetivação, e a efetivação já ocorreu logo em seguida. E você, inclusive, ganhou o prêmio. Sim, ganhei um prêmio nacional com o projeto de IA para para a predição de criminalidade. E estou concorrendo à premiação nacional. Vai que dia? Vou hoje de madrugada. Perfeito. Boa sorte e volte com esse prêmio, viu? Parabéns para você. Então, só reforçando, lá no nosso portal G1 Bahia tem todas as informações que são necessárias, 520 vagas para Salvador e também interior do estado. É com você aí no estúdio. Felipe Oliveira, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Gente, vamos agora de Tô na TV Subaé. Hora da gente falar sobre os problemas comunitários aqui no nosso Bahia Meio-Dia. E a participação de hoje vem do Sítio Matias, aqui em Feira, que faz parte do bairro Tomba. Você vai acompanhar aí comigo. Os moradores da rua Acajutiba reclamam dessa situação aí. Eles dizem que essa rua, que foi pavimentada pela metade, vem há muito tempo acumulando lixo, sujeira e muito mato também, como a gente vê na imagem. Com isso, a rua está praticamente sem acesso e vem causando muitos transtornos. Bom, e para entender melhor esse apelo dos moradores e por que essa rua vem causando tanta dor de cabeça, eu vou chamar aqui no nosso monitor Rafael Mascarenhas, que fala ao vivo do local. E pelo visto, Rafael, são muitos problemas por aí, hein? Muitos mesmo, Adilson. Olha só, vou pedir para Leonel Alves mostrar aqui essa rua, que não é mais rua, na verdade, né? Olha só como ela está tomada pelo lixo, pelo entulho. Aqui passavam carros e motos, Adilson, mas por causa da falta de manutenção nesse terreno ao lado, acabou ficando assim. Participação da comunidade aqui no nosso Bahia Meio-Dia, Adilson. Os moradores denunciaram que a rua foi pavimentada, inclusive pela metade, e hoje acumula mato. A gente está aqui no local, tem muito lixo, muita sujeira e em algumas situações até animais mortos. Eles disseram para a gente, os moradores, que essa obra de pavimentação parou porque os donos dessa chácara, que fica logo aqui ao lado, não teriam permitido a continuação da pavimentação. A outra parte da via, que é onde estava agora, que fica sem acesso, acabou virando um espaço tomado pelo mato. Os moradores disseram que assaltantes se escondem nesse mato, que traz muitos transtornos e até uma questão de segurança para quem mora por aqui. E outra coisa, Adilson, as duas partes da rua agora tem dois nomes diferentes, né? A Cajutiba, que é a parte calçada, e essa parte aqui que você está vendo agora, a Araçás, que é a parte de terra. A gente vai conversar agora com os moradores para entender mais sobre essa situação. Há quanto tempo que vocês estão convivendo com isso? Eu moro aqui há 13 anos. Há 13 anos eu dou reforço aqui e é isso aqui. A prefeitura só aparece aqui de 4 em 4 anos para fazer a limpeza por conta da política. A gente já entrou em contato com a prefeitura, a gente já solicitou serviços e ninguém vem. Aí fica assim, cheio de lixo, de entulho, o pessoal só jogando cada vez que passa mais, bicho morto, ladrão se esconde e a gente é à mercê da violência porque a prefeitura não faz o serviço dela. E o que é que o pessoal falou em relação a essa chácara ao lado, né? Sim. Porque eles também precisam fazer uma manutenção aqui. Segundo eles, na época que estava pavimentando, a dona não permitiu que recuasse a cerca para poder abrir a rua. E ela queria que murasse. Mas aí ela não deu a permissão, eles não terminaram o serviço. Aí deram 2 nomes à rua para inaugurar 2 vezes, deve ser. Olha, Adilson, o pessoal disse também que até corpos já foram encontrados aqui nesse terreno, não foi? Como é que foi essa situação? Há 13 anos atrás jogaram um sofá aqui e aí o mau cheiro começou a subir e quando abriu tinha um corpo dentro. Por quê? Porque o pessoal acha que pode fazer daqui depósito. Até os moradores das outras ruas trazem o lixo para cá para poder sujar tudo.
Quando eu morava aqui na esquina, nem reforço eu conseguia dar por causa do mau cheiro que ficava. Meu marido instalou uma câmera virada para cá, a gente só via isso. Lixo e mais lixo, o pessoal jogando entulho e mais entulho. Em relação ao calçamento, né, a falta de calçamento, ela começou ali, mas infelizmente essa obra ela não continua aqui. O que é que o órgão responsável que vocês foram reclamar disse para vocês? Eles não dizem nada, eles só falaram na época que calçaram, que é porque a dona da chácara não deu a permissão para poder continuar a rua. A vizinha aqui tem um estabelecimento aqui, 10 horas ela já está fechado, porque com esse lixo aqui é impossível ela ficar aberta até tarde, por causa do risco de violência. Obrigado pela sua participação. Vou conversar com essa outra moradora aqui, Adilson. Ela mora logo ao lado aqui, ela estava contando que ela tem medo de entrar em casa à noite, ela com a filha dela. Como é que é essa situação para a senhora aqui? É uma situação muito difícil, eu não saio de casa à noite porque eu tenho medo, porque mora só eu e ela. E fica muito difícil a situação aqui, pô, joga lixo aqui o dia todo, a gente reclama, mas eles vêm com violência, né? Se você reclamar, eles rebate logo com violência, aí não dá mesmo. As pessoas que vêm descartar lixo aqui? Isso, se você reclamar, é capaz até de apanhar, né? Porque eles xingam a pessoa mesmo. Já reclamei várias vezes, eles retornam xingando a gente. A gente não pode fazer nada, só esperar mesmo para Deus da prefeitura. Tá certo. Queria agradecer a participação de vocês aqui no Bahia Meio Dia. Essa é a participação da comunidade, Adilson, aqui no nosso Bahia Meio Dia. Eles enviaram para a gente por mensagem, né, lá pelo nosso WhatsApp, 88489384, a denúncia, né, mostrando essa que era no passado uma rua que agora está sim tomada pelo entulho e pelo lixo. Volto contigo aí no estúdio. E eu confesso para você, viu, Rafael, que primeiro eu tinha visto uma foto dessa situação, depois eu vi um vídeo, mas eu não imaginava que era a gravidade que a gente está mostrando aqui, né? A gente só vê mato e sujeira. Isso aqui não tem cara de rua mesmo, tá parecendo uma floresta isso aqui, né? Então é preciso fazer uma força-tarefa para que esse local possa ser chamado novamente de rua. Situação terrível por aí, imagino para os moradores, viu, Rafael? Muito obrigado pelas suas informações aqui no nosso Bahia Meio Dia. E nós pedimos um posicionamento para a Secretaria de Serviços Públicos, só que até agora ainda não recebemos respostas. Bom, e eu pergunto a você também conhece alguma rua que está assim? Espero que não, mas se conhecer ou de repente tiver algum outro problema comunitário aí no seu bairro, você pode participar com a gente, bem simples. Você faz um vídeo, faz uma foto e manda para o nosso WhatsApp. O número é o 759-8848-9384. Bom, agora o assunto é a previsão. Quem conta pra gente como é que fica o tempo nesse início de semana em feira e algumas cidades da nossa área de cobertura é Camila Oliveira. Boa tarde, Camila. Oi, Adilson. Boa tarde para você. Uma excelente segunda-feira para todo mundo aí de Feira de Santana e da região. A gente recebe esse mês de dezembro com calor. Evidentemente, né? Reta final da primavera, daqui a pouco chega o verão, temperaturas mais altas, mas como temos a Laninha atuando, que é o resfriamento das águas do Pacífico, há uma diferença nesse próximo verão e já nessa reta final da primavera. A gente tem visto, tem chovido mais na Bahia. Vocês estão fora da rota da chuva, por enquanto só oeste, sudoeste, parte do extremo sul, nas divisas com Minas e com Espírito Santo. Para vocês em Feira de Santana, 33 graus. E eu faço aqui essa previsão cruzando os dados de pelo menos 3 institutos. E somente um deles aponta a possibilidade de chuva. Então, se vier, é aquela bem passageira. Como não tem frente fria, é aquela mais pontual que pode cair na madrugada ou logo no início do dia. Calor agora à tarde. Para Santo Estevão, sol entre nuvens, 31 graus, também com a pequena chance de chuva. E em Coité, vento chegando a 12 km por hora, mas reparem no calor, já batendo 33 graus, especialmente nesse horário do dia até as 3 da tarde. Um beijo para vocês, ao longo da semana eu vou trazendo mais atualizações. Até mais. Obrigado, Camila. Veja no próximo bloco, compra antecipada de itens da cesta natalina pode trazer economia para o consumidor. A expectativa dos comerciantes é de um aumento nas vendas com o 13º. Nos supermercados e atacadões da cidade, os produtos já estão à disposição dos consumidores, principalmente daqueles que gostam de antecipar a compra de alguns itens, e itens que podem ser armazenados para aproveitar melhor os preços. Muitos que antecipam geralmente levam bastante panetone, né? Porque panetone, às vezes, a pessoa consome até no café da manhã, né? Tudo isso, então... Aproveita, né? Já existe. Com certeza, com certeza. Essa reportagem você confere em instantes aqui no nosso BMD. Agora vamos lá fora novamente, só que dessa vez você vai acompanhar comigo imagens do túnel da Avenida Maria Quitéria aqui em Feira de Santana. A gente está vendo que nesse momento o trânsito flui normalmente nos 2 sentidos da Maria Quitéria. O tempo continua aberto na Princesa do Sertão.
São 12 horas e 23 minutos. A gente vai para o intervalo, mas volta já. O seu Bahia Meio-Dia tá de volta e nós acabamos de receber uma informação sobre um acidente envolvendo uma moto e um cavalo no sítio Matias, aqui em Feira de Santana. Eu vou chamar Rafael Mascarenhas, que fala ao vivo de lá. Rafael falava sobre um problema numa rua e se deparou com esse acidente, Rafael? O que foi que aconteceu? Foi isso mesmo, Adilson. Logo atrás da rua que a gente estava aqui no bairro Sítio Matias, o pessoal mandou pra gente uma informação de que tinha um motorista aqui aguardando a ambulância da SAMU, que ainda não chegou. Ele está há mais de 1 hora aqui. O pessoal precisou colocar esses papelões aqui para ele não tomar sol. Ele está aqui embaixo, ele está acordado, está bem, mas ele acabou batendo em um cavalo que arrastou ele até essa parte aqui da rua. Inclusive o pessoal está aqui com guarda-chuva para poder evitar que ele tome sol e estão esperando ainda pelo apoio da ambulância, que já tem mais de 1 hora e não chegou aqui ainda. Deixa eu conversar com a senhora aqui rapidinho. Como é que foi essa situação? Tava passando 3 cavalos, ele estava vindo, trabalhando, e os cavalos bateu nele, a corda enrolou no pescoço dele e saiu arrastando ele. Se o capacete não sai, teria matado ele, mas para a glória de Deus o capacete saiu e aí ele está todo arrebentado aqui. Já temos mais de 1 hora aqui aguardando a SAMU e nada. O que foi que a SAMU disse para vocês quando vocês entraram em contato? SAMU disponível. Disse que não tinha carro disponível? Não tem carro disponível. Aí, enquanto isso, ele está aqui aguardando. Esperando o quê? Morrer para depois me socorrer? Tem que socorrer quando está vivo, né? Temos que dar vida enquanto tem vida. Não esperar morrer para depois me socorrer. Cadê a moto dele? Está onde? O rapaz guardou aí na casa dele do lado. Com a moto toda destruída. Como é que está a situação dele agora? Não tá boa, não. Se ele tivesse bom, eu tinha levantado já daqui. Não tá boa, não. Todo arranhado, todo machucado. Você mora aqui na rua mesmo? Moro no Feira 7. Você conhece ele? Sim, meu tio. Ele é seu tio, no caso. Como é que você ficou sabendo? Você estava passando? Ele pediu para alguém me ligar. Aí eu vinha correndo. Aí você mesmo que improvisou as caixas, o guarda-chuva? O pessoal, a comunidade, graças a Deus, todo mundo amigo, já tinha prestado esse socorro aqui, colocado esse negócio para proteger ele, que o sol está muito quente. Os animais, o que aconteceu com os animais? Para o lado de lá, os 3. No caso, a corda arrastou ele até esse ponto? Ele foi. O cavalo bateu nele, e o outro, a corda encolheu no pescoço dele e os cavalos correram para o lado de lá. É comum ter muitos animais aqui nessa região? Sim, demais. Muitos animais soltos na rua. Muitos animais, é comum. Já viu algum outro acidente assim acontecer aqui? Com certeza. Vários. Aí, Adilson, esse acidente aconteceu aqui na rua Comendador Gomes, entre a rua Comendador Gomes e a rua Telégrafo. Um homem está aqui, Adilson, atrás desse papelão aqui, esperando o apoio, apoio da SAMU. E já tem mais de 1 hora que não chegou aqui no local. Eles improvisaram aqui com um guarda-chuva e o rapaz está aqui, ele está acordado, mas ele está precisando de socorro urgente. Eu volto contigo aí no estúdio, Adilson. Rafael, e enquanto você falava, a nossa produção já acionou, inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde, que já entrou em contato com o SAMU, vão apurar direitinho para mandar uma ambulância e a gente espera que seja o quanto antes, né? Um sol desse, esse rapaz, coitado, sofreu um acidente, está aí no meio da rua, a situação pode se agravar ainda mais, né? Sem contar a situação dos animais soltos. A moradora falava que era uma situação constante, que já acontecia, a gente fala constantemente também sobre esse problema aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Então, de imediato, é resolver a situação desse homem, prestar o socorro e acompanhar também o que é que está acontecendo com esses animais, porque sempre que a gente fala, a gente diz, acidentes podem acontecer. O que a gente quer evitar que esse tipo de fato aconteça, que no caso pessoas se acidentem e acabem se ferindo por conta disso. Rafael Mascarenhas, que essa ambulância chegue aí o quanto antes para prestar socorro a esse homem. Muito obrigado pelas informações. E agora a gente muda de assunto para te contar que hoje é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Somente esse ano, 305 residentes aqui de Feira com diagnósticos do vírus HIV entraram para o programa oferecido pelo Centro Municipal de Referência em Infecções Sexualmente Transmissíveis. A gente vai conversar agora ao vivo com Vanessa Camilo sobre esse assunto, até porque é muito importante a gente trazer essa temática, né, Vanessa? Com você. Com certeza, Adilson. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Bahia Meio-Dia, para quem está chegando agora no nosso telejornal. Importante o diagnóstico para definir os próximos passos também. Você mencionava números, de pessoas, 305 pessoas residentes aqui em Feira de Santana que passaram a integrar esse programa. Essas pessoas têm entre
15 e 79 anos de idade. Desse total, 305 são 221 homens e 84 mulheres. A gente aproveita essa data, 1º de dezembro, Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com a minha xará, Vanessa Sampaio, ela que é coordenadora do Centro Municipal de Referência em Infecções Sexualmente Transmissíveis. Oportunidade para a gente falar sobre esse assunto. Primeiro, falar sobre esse número. Como é que o município olha para ele? Está dentro da média? Qual a importância do diagnóstico? Isso, esse número ele continua dentro da média e a gente faz uma análise em relação à ampliação de diagnóstico. Então, cada vez que a gente testa mais, a gente com certeza vai captar mais pessoas que vivem com o vírus do HIV. Então, muitas pessoas vivem com o vírus e não sabem. Então, por isso que a gente fala muito em desmistificar esse teste, colocar como um teste de rotina, porque essa ampliação diagnóstica, ela é importante também para a prevenção, porque quanto antes esse resultado ele é entregue ao paciente, a gente pode garantir uma melhoria de qualidade de vida e iniciando um tratamento para uma carga viral indetectável. Vamos aproveitar essa data também, né, para fazer um papel educativo no sentido das nomenclaturas. A gente fala de pessoas que vivem com HIV e a gente fala do desenvolvimento de AIDS. São duas coisas diferentes. Isso, o HIV é o vírus e a AIDS é a doença de fato. Então, o que é que o vírus do HIV faz? Ele acomete as células de defesa. Então, a partir do momento onde esse paciente ele não faz um tratamento antirretroviral, ele vai baixar a imunidade ao ponto de desenvolver a AIDS, que é a doença de fato. Ou seja, a pessoa pode conviver com o vírus HIV se fizer o tratamento com qualidade de vida. Com certeza. Então, a adesão ao tratamento é muito importante, por isso que o Centro de Referência, né, especializado está aqui para acolher esses pacientes, né, estimular a adesão ao tratamento com esse intuito da melhoria de qualidade de vida. Falar sobre diagnóstico e tratamento, onde pode se buscar esse teste e qual o próximo passo? Sempre aqui? Isso. O teste rápido está disponível em toda a rede municipal, né, em toda a atenção básica. E aqui também a gente faz o diagnóstico e esse resultado, ele dando positivo em qualquer lugar da cidade, esse paciente é direcionado para que a gente faça o acolhimento. A gente está falando aqui o tempo todo, bora localizar o pessoal que está em casa, onde nós estamos, rua, endereço, telefone. Pronto, a gente funciona aqui no Centro de Saúde Especializado, Rua Geminiano Costa, Centro. Então, para ficar mais fácil, é conhecido como o posto do tênis, né? Então, quando a gente fala posto do tênis, o pessoal já identifica onde fica, é o Centro de Saúde Especializado. Perfeito, o telefone já na tela para facilitar também o contato da população. Vanessa, minha xará, muito obrigada pelas informações aqui no Bahia Meio Dia. Tá aí a Dilson, eu conversei com Vanessa Sampaio, ela que é coordenadora aqui do Centro Municipal de Referência em Infecções Sexualmente Transmissíveis. Número na tela, qualquer dúvida, uma ótima oportunidade essa data, né, pra gente falar sobre esse assunto tão importante. Volto com você no estúdio. É isso, através dessa campanha tão importante, né? Dezembro Vermelho. Vanessa Camilo, obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso BMD. E olha só, gente, falta menos de um mês para a ceia de Natal. E uma das maiores despesas para as festas de fim de ano é com os itens de alimentação. A boa notícia é que no comércio de feira é possível economizar no preço daqueles produtos indispensáveis para a ceia natalina e que podem ser comprados com antecedência, a exemplo do bacalhau, das azeitonas e também do panetone. Veja na reportagem. Na barraca de Helder, tudo o que é preciso para a ceia natalina. Ele trabalha aqui no centro de abastecimento há 25 anos. E sempre que a data se aproxima, Helder se esforça para ter frutas de qualidade à disposição do freguês. O vendedor já vive a expectativa de faturar um bom dinheiro com a venda dos períodos. A partir do dia 10, 15 de dezembro, aí começa já a melhorar mais ainda. As pessoas já compram frutas com um pouquinho de antecedência? É porque o pessoal viaja pra praia, piscina, esse negócio. Período de férias? Piquenique, esse negócio que o pessoal faz. Agora aumenta bem mais na semana do Natal. Aumenta mais. As frutas geralmente as mais usadas nas festas de final de ano são a uva, que atualmente está custando R$ 15 o quilo. A maçã, que na maioria das barracas, 5 sai por R$ 10. Manga, 5 por 10 e o morango, que o consumidor vem pagando R$ 15 por 2 plaquinhas. Solange também já está esperançosa de aquecimento nas vendas. Há 30 anos comercializando frutas e verduras aqui no centro, ela acha que os preços costumam subir com a aproximação do Natal. Mas também diz que quem quer seguir a tradição não deixa de comprar. Sempre que compra um pouquinho de cada coisa para fazer uma mesa bonita, tem que ter, mesmo caro. E aí tem o período todo, porque tem as festas de confraternização, tudo que o pessoal também compra. Com certeza, que tem que ter, né? A mesa farta, a família reunida,
tem que ter um pouco de cada coisa. A expectativa é boa, né? É claro que sim. O centro de abastecimento está sempre pronto para atender a clientela em qualquer época do ano. O maior entreposto comercial do estado tem uma imensa variedade de produtos. Claro que a oferta sempre aumenta em períodos especiais e o Natal é um deles. Geórgia comercializa carnes e peixes secos. O bacalhau, presente nas receitas de salgados e tortas, é o mais procurado nesta época do ano. No Natal o pessoal consome muito porque é para fazer salgado, salada. Então é um ótimo peixe. A procura não começou ainda como você gostaria, né? Mas a tendência é aumentar. Aumenta sim, a unidade melhora bastante. É o nosso comércio, né? Então a gente fica na expectativa de ficar melhor ainda. Hoje o quilo do bacalhau está saindo por R$ 65. Com receio de ficar mais caro, Elcio já está pensando em adiantar a compra do produto. Tem que ter, sim, com certeza. A patroa exige, inclusive. A patroa exige o bacalhauzinho. Um pouquinho salgado, mas a gente vai pichinchar aí com a... Costuma dar certo. Vai dar certo, mas vai dar tudo certo, sim. Mas a maioria dos consumidores ainda está mesmo no processo de pesquisa de preços. Ariadna não abre mão da tradição da ceia de Natal em casa. Além disso, ela trabalha fazendo bolos, tortas e salgados. No caso dela, a pesquisa ajuda a definir os preços das encomendas. A gente tem que comer, gente. A gente não leva nada dessa vida. A gente tem que se valorizar. Então, eu penso dessa forma. Se for os seus quitutes, melhor ainda. Né? Pois é. Outra coisa que a Ariadna não abre mão é o da qualidade dos produtos. E isso José Carlos, o Zé das Frutas, faz questão de oferecer à clientela. Quando o final de ano se aproxima, ele não abre mão de caprichar na qualidade e na variedade para deixar a mesa natalina mais bonita e saborosa. O povo pesquisa, né, para encontrar o melhor preço. A qualidade também. E a qualidade, E a qualidade você está dando para ver que a gente bota o melhor para o cliente. Com mais variedade na banca, tem mais gente para comprar com nós. Nos supermercados e atacadões da cidade, os produtos já estão à disposição dos consumidores, principalmente daqueles que gostam de antecipar a compra de alguns itens, e itens que podem ser armazenados para aproveitar melhor os preços. O primeiro a aparecer nas prateleiras foi o panetone, encontrado a partir de R$ 15 a unidade, acompanhado de outros produtos como as frutas cristalizadas e o queijo cuia, que em média está custando R$ 99 o quilo, além do Chester. O quilo desse outro produto indispensável na ceia custa agora R$ 29,90. O encarregado de vendas deste supermercado diz que a oferta dos produtos básicos da época deverá aumentar de acordo com a demanda. A gente tem sempre essa expectativa, assim, em relação também aos anos anteriores, que sempre, todos os anos, nessa primeira quinzena, no caso, das pessoas que muitas vezes estão recebendo a questão do 10º e tal, eles sempre antecipam, deles que antecipam as compras e deles que vêm justamente nesse período, onde a gente tem também a questão do aumento de vendas, produtos aqui também que a gente trabalha com bastante promoções. Tem produto que dá para antecipar para comprar, né? Mas nem todos. Que geralmente quem antecipa leva o quê? Muitos que antecipam geralmente levam bastante panetone, né? Porque panetone, às vezes a pessoa consome até no café da manhã, né? Tudo isso, então... Aproveita, né? Já existe. Com certeza, com certeza. Eu confesso que já antecipei o panetone, mas eu quero saber de você. Você também antecipou? Como é que estão os preços aí na sua cidade? Tem alguma dica boa pra gente também? Já soltei um monte de pergunta para você participar. E você pode comentar também sobre qualquer outro assunto que te chamou a atenção aqui no nosso Bahia Meio Dia. Participa! O número é o 759-8848-9384. Bom, agora está na hora do Giro do Esporte e entre os destaques de hoje você vai ver que o Vitória venceu o Mirassol e saiu da zona de rebaixamento. Quem conta pra gente é Danilo Ribeiro. Bahia querendo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Vitória fora da zona de rebaixamento e que assim continuem. E já fique fora da zona de rebaixamento. Eu sei que ganhou mais um concorrente de vez aqui. Fortaleza não perde há 7 jogos, chegou a 40 pontos. Internacional com 41, Santos com 41, Vitória 42. Vitória pega o Bragantino fora de casa agora no meio de semana. Se chegar a 45, atinge aquela pontuação
considerada como ideal para escapar do rebaixamento, mas não tem nada garantido mesmo ganhando. O Bahia está aqui na 7ª posição com 57 pontos. O Bahia acabou meio que sendo beneficiado ali pelo empate entre Botafogo e Corinthians. Pelo menos o Botafogo não distanciou 2 rodadas para conseguir chegar aqui na 5ª posição. Beleza? Estou esperando todo mundo no Globo Esporte. Daqui a pouco é logo depois do Bahia meio-dia. Cheiro! Encontro marcado, Danilo. E antes de mais o intervalo, que tal conferir a sua participação? Você mandou mensagem aqui pra gente, comentou sobre os assuntos do nosso Bahia Meio-Dia, então tá na hora de conferir aqui na nossa caixinha de participações. Deixa eu ver quem interage aqui, ó. Perguntei sobre os produtos, o Ed foi rápido, já respondeu, ó. Aqui em Santo Estevão eu comprei abacaxi por R$4, cada um mais doce que o outro. Fica a dica aí do Ed. Um abraço para ele, muito obrigado pela participação. Tem gente comentando sobre essa situação que mostramos ao vivo aqui no BMD, de acidente com animal. A Antônia, se eu não me engano, isso, Maria Antônia comentou aqui, ó. Acidentes com animais em ruas e estradas são constantes. É preciso punir os donos, é preciso tomar muito cuidado, Maria. Muito obrigado pelas informações. O Antônio também comenta aqui, ó. Não é o primeiro caso em que as pessoas precisam do serviço do SAMU e eles prestam um atendimento. É sempre a mesma história de que não há ambulância disponível. Eu espero que até o final do Bahia Meio-Dia a gente consiga registrar esse homem sendo salvo, né? Recebendo esse socorro lá, porque 1 hora na rua nesse sol quente não tem condições, né, Antônio? Abraço para você. O Elcimar diz aqui também, ó, olha como esse assunto rendeu, que a presença de animais soltos em vias públicas representa um grande risco de acidentes e é preciso que as autoridades e os donos tomem as devidas providências. E quando a Maria falou aqui, eu falei sobre cuidado, cuidado também para o motorista, né, que a gente acaba sendo surpreendido. Foi o caso desse rapaz que a gente mostrou agora há pouco. Tem mais gente comentando sobre os itens, é o caso da Gilvânia, ó. Eu amo panetone. Se eu encontrar, eu compro em qualquer época. Eu também, viu? Amo panetone. Um abraço pra Giovana. Tem outras mensagens aqui. Daqui a pouquinho eu trago pra você. No próximo bloco, vamos falar sobre um evento que reuniu os fãs do Universo Geek aqui em Feira de Santana. Esse evento serve pra gente voltar a ser criança também. E isso é maravilhoso, é muito satisfatório. Eu gostei mais daquele computadorzão gamer que eu joguei lá, é massa. Daqui a pouquinho você confere comigo no Bahia Meio-Dia. Agora você confere imagens da Avenida Maria Quitéria, sentido bairro Tomba, aqui em Feira. Tempo mais aberto ainda do que a gente mostrou agora há pouco. E a previsão indica que hoje temos chance praticamente zero de chuva. O dia deve ser desse jeito aí que você está vendo agora. São 12 horas e 44 minutos. A gente vai para mais um intervalo, mas volta em instantes. Estamos de volta e agora para falar sobre um evento que aconteceu ontem aqui em Feira e encantou os fãs do Universo Geek e da cultura pop. Com a programação bem variada e muitos atrativos, o que mais encontramos foi gente disposta a viver inúmeras aventuras. Confere na reportagem. E se todos aqueles personagens que marcaram a sua infância estivessem reunidos em um só lugar? Tá, pode até não ser todos, mas vamos combinar que muitos deles estavam por aqui. Para quem é fã do Universo Geek, difícil mesmo era escolher. O Comic Summit conseguiu reunir um pouquinho de cada universo. Para a turma dos quadrinhos, opção tinha de sobra, dos clássicos aos mais novos. Exemplares para vender e alguns apenas para admirar. Essa aqui não tem preço não, é igual um filho. É o número 1 da Editora Abril, a primeira edição no Brasil da Editora Abril do Superman, customizada, né? E eu também tenho o número 1 em inglês, né, americana, que está lá em Salvador, essa não viaja, essa fica em casa guardada. O que representa para você ser um vendedor de livro e ter uma obra como essa que não tem preço? Ah, é muito amor. É um filho. Falta palavras. Para quem gosta de escultura, a variedade também era enorme. De peças mais simples que cabem na palma da mão até aquelas gigantes que nem com as duas mãos dá para carregar. Feito de resina e fibra de vidro, esse Bart dos Simpsons, só de altura, tem mais de 1,80 m. É uma peça que é um trabalho todo artesanal, certo? Acabamento,
pintura automotiva, né? Algumas coisas a gente usou real, no caso a gente pegou algumas peças, colocou com porca-parafuso, usou skate de verdade, né? A gente tenta trabalhar com algumas coisas para dar um realismo maior à peça, né? Cada peça que sai é como se fosse um filho nosso, né? Porque cada uma tem um trabalho diferente, a gente faz com o coração, né? A galera que curte os games também não resistiu. Dava pra pegar aquela partidinha, mas também pra conhecer algumas relíquias que talvez muitos pensaram não estar mais entre nós. O principal deles é o Atari, é o Dismac que eu trouxe, que é um clone do Atari, né? O Dismac foi lançado aqui no Brasil, inclusive, a Dismac que lançou esse clone, né? Que foi o primeiro. Tem público sim, o pessoal procura bastante, inclusive aqui quando chegaram hoje no stand para poder procurar saber, já procuraram saber se tinha televisão para poder jogar e tal. Esse evento serve para a gente voltar a ser criança também, e isso é maravilhoso, é muito satisfatório. E falando em relíquias, talvez os mais novos não saibam do que se trata esse jogo aqui. Um bate-bate conhecido como Beyblade. Manter viva a tradição do Beyblade, que é um esporte muito conhecido no Japão atualmente. Aconteceu o Mundial e a gente vem organizando os torneios aqui para poder manter o hobby na ativa e trazer essas crianças de volta para uma brincadeira saudável. Palestras, rodas de conversa e lançamento de livros também fizeram parte da programação. A gente tem acesso à leitura direta, pegar o livro, sentir as páginas, as palavras, o andamento de cada leitura. E para além disso, ler em casa é garantir essas relações de afeto. Criado em 2015, o Comic Summit foi o primeiro grande evento da cidade voltado à cultura pop e universo geek. De volta, depois de 10 anos, esse encontro retornou mais amplo, atraindo muita gente de feira e de fora também. Esse grupo aqui, por exemplo, o Conselho Jedi Bahia, veio de Salvador. E eu quero saber para vocês, por que Star Wars? A Star Wars é uma paixão antiga, né? Que é um filme que revolucionou a ficção científica na televisão, que na época virou um fenômeno, né? Como é para vocês trajarem todo assim de Star Wars e vir representar mesmo os personagens? Qual o sentimento? É um sentimento incrível, assim. A gente se dedica mesmo a fazer os nossos cosplays, a estar trajado o mais parecido possível com os personagens. Principalmente porque as crianças gostam muito de tirar foto com a gente. Quem quiser entrar no grupo não pode repetir personagem, faz como agora? É só chegar no Conselho Jedi Bahia e participar com a gente, sem problema nenhum. Um sentimento talvez difícil de explicar, mas que mostra o quanto a jornada para transformar a imaginação em sonho pode estar bem mais próximo do que a gente pensa. E o que mais encontramos foi gente disposta a encarar essa aventura. Para mim é um privilégio estar aqui em Feira de Santana, representando o município de Iambupe, no Comic Suite, está de parabéns, muito organizado, mostra que a cultura game, a cultura geek, né, ela é uma cultura expressiva para a juventude da juventude da Bahia merece ter esses espaços. Aqui não é apenas um espaço para diversão, mas a gente trata com seriedade, com respeito e abraça todo tipo de arte e dá oportunidade para quem merece estar num espaço como esse. Estamos muito felizes, inclusive por essa diversidade. Temos que ampliar, né, tecnologia, o mundo games, e para nós é muito, muito gratificante. De tudo que você viu aqui, foi o que você mais gostou? Eu gostei mais daquele computadorzão gamer que eu joguei lá. É massa. Um dia para se divertir, para desbloquear memórias e conhecer novos heróis. Esse daqui mesmo, ó, que tá na minha mão, é o Mr. Toy, um herói totalmente feirense. E é ele que vai me ajudar aqui a encerrar essa reportagem. Primeiro eu quero saber qual o superpoder do Mr. Toy. Bom, o superpoder do Mr. Toy é o sonho de toda criança. Toda criança quer ter um pouco do Homem-Aranha, do Superman, do Batman. Então o Mr. Toy ele consegue absorver esses poderes para si em uma questão de 5 minutos para poder salvar ali o mundo de terríveis vilões. Então você vai pegar meu superpoder agora, que é de apresentar o jornal, e vai encerrar a reportagem de hoje. Vamos lá. Olá, bom dia. Aqui é o Mr. Toy e estamos encerrando este programa com um grande e valioso informação para vocês. Lembre-se, com grandes dons vem grandes responsabilidades. É o Mr. Toy mesmo. Valeu, meu amigo. Tamo junto. E tá aí o Mr. Toy.
Ah, gente, bom demais, quase que eu não saio de lá, viu? E chegou aquele momento especial aqui no BMD para falar da nossa corrente de solidariedade, que é a marca da campanha Natal do Bem. Vou chegar aqui perto da nossa árvore porque continua a mobilização de escolas aqui de Feira para arrecadar brinquedos que serão doados às crianças de instituições aqui do município. Foi o que aconteceu na Escola Leonardo Lopes, no Conjunto Fraternidade, ali no bairro Tomba. Alunos da educação infantil e do ensino fundamental se uniram aos professores e funcionários para fazer a doação de muitos brinquedos arrecadados para a nossa campanha. Um dia muito especial para quem quer fazer a diferença doando a quem mais precisa. E uma outra escola, que também está participando com a arrecadação de brinquedos, fez um evento muito especial para marcar esse gesto de solidariedade. Eu estou falando da Escola João Paulo I, no bairro Queimadinha, que promoveu no fim de semana o Dia da Cavalgada. O evento foi na Praça da Calilândia e juntou pais, alunos, professores e funcionários num dia de muitas brincadeiras, também de passeio de charrete e, claro, doação de brinquedos para a campanha Natal do Bem. Essa é a 8ª edição da nossa campanha, que vem ajudando inúmeras crianças a ter um Natal mágico e muito mais feliz. E você pode ajudar a fortalecer essa corrente de esperança. O QR Code está aqui na tela com todos os pontos de arrecadação. Você confere qual o local mais perto de você e participa com a gente da nossa campanha Natal do Bem. Bom, nosso BMD está quase no fim, mas antes eu quero voltar a falar com o Rafael Mascarenhas, que está no bairro Sítio Matias, acompanhando um motociclista que sofreu um acidente e aguarda a chegada do SAMU. Eu quero saber, Rafael, a ambulância chegou por aí, tô vendo que tem mais gente até no local, né? Tem muitos curiosos, Adilson. Depois que a gente veio aqui, mostrou a situação, muita gente veio para cá para ajudar, inclusive trocaram um papelão por uma placa de madeira aqui para poder improvisar uma sombra para Elias Silva, de 31 anos, que acabou caindo aqui depois de ter atropelado um cavalo aqui nessa rua Comendador Gomes, entre a rua Comendador Gomes e rua Telégrafo. A informação que a gente tem da Secretaria de Saúde é que uma ambulância está sendo higienizada agora para poder vir prestar socorro aqui a Elias. E no momento não tinha ambulância disponível. A SMT já está aqui no local para tentar organizar o trânsito, que ficou um pouquinho congestionado aqui nessa área, Adilson. Elias Silva, ele é motociclista, né? Ele é motoqueiro, trabalha fazendo entregas para uma farmácia. Estava fazendo entregas no momento que acabou atingindo um cavalo. O cavalo arrastou ele até essa região aqui. Ele está aqui agora, Edilson. O chão tá bem quente. As pessoas estão jogando água nele ali, estão conversando com ele. Ele não parece estar muito bem, Adilson, mas ele está consciente. Eu queria perguntar para o senhor aqui em relação a animais na pista aqui. É comum nessa região? Boa tarde. Animais na pista aqui nessa região, nessa localização é com frequência, inclusive em todo o centro da cidade. Inclusive esses próprios animais que quase acontece essa tragédia, que esse rapaz, eles estão soltos ali do outro lado, mais ou menos na terceira rua. São 2 animais e mais o outro, entendeu? Então ninguém resolve nada. Agora que vem chegando a SAMU ali, depois de 11 e alguns minutos. Vou pedir para Leonel Alves mostrar aqui. A ambulância da SAMU está chegando agora, depois de mais de 1 hora que Elias está aqui esperando. Ele vai prestar os primeiros socorros para ele aqui na rua Comendador Gomes, Adilson. Ele está aqui no chão há mais de 1 hora. Muita gente viu a nossa matéria aqui ao vivo, nossa entrada ao vivo aqui, e veio para ajudar. E a ambulância acabou de chegar para prestar os primeiros socorros aí para Elias, o motociclista que acabou caindo aqui na rua Comendador Gomes, Adilson. Rafael, que bom que a gente pode ajudar de certa forma também, né? Chamando atenção para essa situação. O pessoal do SAMU está chegando aí para prestar esse socorro, que ele se recupere bem, né? A gente não sabe a gravidade do que aconteceu, mas fica o alerta, né? O alerta em relação aos animais soltos e também, né, do quanto essas pessoas precisam também de atendimento mais rápido, até porque a situação que é grave pode piorar muito mais. Mas que bom que a gente termina o BMD com essa boa notícia, que a ambulância chegou para prestar esse socorro. Rafael Mascarenhas, muito obrigado pelas informações. E antes de encerrar o Bahia Meio-Dia de hoje, eu quero conferir um pouco mais da sua participação. Que tal trazer outras mensagens aqui? O tempo está curto, o BMD está quase acabando, mas eu quero trazer pelo menos mais 2 mensagens aqui, ó. Luana diz aqui, que absurdo, a vítima do acidente exposta ao sol, quanto humilhação. O serviço do SAMU precisa urgentemente de melhorias, vidas importam. Tem mais gente aqui, a Selma, ó.
Natal tem que ter a ceia e uma bela bandeja de frutas, mesmo com o preço salgado. E a gente agradece também aqui o Renê, eu particularmente como panetone o ano todo, mas é só 1 ou 2 no máximo a cada mês. Amo demais panetone. Para fechar, o Marcelo disse que foi muitas vezes e parece um zoológico, né? Só que com portas abertas, cavalos soltos passeando pela rua, porco, vaca, cachorro, situação independente do bairro. Um abraço para o Marcelo e para você que participou com a gente. O seu Bahia Meio Dia fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.